17. Gênesis capítulo 17. Obrigado, bênção. Quem não veio ontem, perdeu a bênção. Ontem tivemos aí um encontro, um encontro com os casais, um caldo gostoso. Foi muito bom, viu? Quem perdeu, perdeu a bênção. Vai lá, Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Vamos ler comigo aí? Gênesis capítulo 17, 7, depois nós vamos para frente. Vamos lá? Gênesis 17, 7, todos juntos? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus, o da tua descendência. Todos juntos. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decorrer das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal da aliança entre mim e vós. Todos juntos para terminar. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em sua casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Nós vamos fazer uma oração. E você vai pedir agora ao Espírito Santo de Deus que me use. Se quiser depois aumentar um pouquinho e dar brilho para nós. Vamos orar? Deus já tem usado o ministério de louvor. Deus já tem abençoado. Só o fato de estarmos aqui tem sido bênção. Mas Deus quer me usar nessa noite com esse tema. É um tema empolgante, doutrinário, que vai falar a cada coração. Ora, por favor, eu gostaria que você orasse agora pelo seu vizinho à esquerda e pela direita. Vamos fazer um barulho santo? Um barulho santo aí? Ore pelo seu irmão à esquerda, à direita, pelo seu amigo. E peça agora a Deus para ministrar através de vaso aqui. Aleluia, Senhor. Pai, usa-me agora em nome de Jesus, para que esta palavra que for ministrada venha encontrar guarida em cada coração, que nesta noite haja salvação, que o Senhor possa trazer-nos a compreensão da tua palavra. Cubra-me agora com o sangue do Cordeiro, cubra-nos, ó Pai, com o sangue do Cordeiro, e permita que nessa noite saiamos daqui renovados, diferentes, para a glória e honra de Jesus. E toda a igreja dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Podeis sentar. Olha para mim, comigo, para você ver rapidinho. Versículo de número 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre esse tema, circuncisão. Fala comigo aí. Hoje é a noite de Santa Ceia. Tem muitas pessoas que estão aqui entre nós e que têm congregado aqui conosco. Algumas pessoas não foram batizadas ainda numa igreja evangélica. Cometem o erro de tomar Santa Ceia. E hoje eu quero ensinar para você, para que você possa primeiramente se preparar para você batizar, fazer a sua pública profissão de fé. Porque só pode participar da Santa Ceia quem já fez a sua pública profissão de fé e já foi batizado ou batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus? Então Deus chamou aqui Abraão e falou com Abraão o seguinte: eu quero fazer uma aliança, Abraão, com você e com as gerações suas, uma aliança perpétua. Aí Deus falou para Abraão pegar a criança com o 8º dia de nascido
e pegava a criança e cortava ali no seu órgão sexual o prepúcio. Hoje eu quero ser bem cauteloso para falar com vocês, explicar para vocês sobre esta palavra circuncisão. Porque esta palavra circuncisão, na época, representava a aliança que Deus fez com o seu povo. Era um rito, era uma ordenança, era um mandamento que Deus estava dando ao seu povo. E Deus falou assim: Abraão, toda criança com o 8º dia de nascido precisa de ser o quê? Circuncidado. Inclusive, meus irmãos, Jesus, quando nasceu, no 8º dia de nascido, José, seu pai, e Maria, eles levaram Jesus para poder circuncidar. Então, como é que era feito? Pegava lá o biluzinho do menino, entendeu? Pegava o biluzinho do menino, aquela pelinha avantajada que fica ali logo após a glande do órgão sexual do homem, ali o pai tinha de cortar. E cortava-se com a faca feita de um metal específico. Essa faca era consagrada, tudo era consagrado, bem lavadinha. E aí pegava o pai, colocava no lugar devido e cortava. O menino dava um grito e até a mãe chorava. Porque quando Moisés levou o filho dele para ser circuncidado, Zípora, mulher de Moisés, ficou com raiva. Você é um homem sanguinário, seu sanguinário. Está ficando doido, Moisés. Moisés falou com ela assim: Deus que mandou, e tudo que Deus mandar eu obedeço. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E Moisés obedeceu, e Zípora ficou com a ira de Moisés. Bom, aí então o que acontecia? Tinha também uma pedra chamada pedra de pederneira. Era uma pedra, ou melhor, a faca de pederneira. Era uma faca feita de pedra, apontada, uma pedra especial. Uma pedra especial, onde eles guardavam a pedra, era um ritual feito. Colocava lá então o biluzinho do menino e cortava a pele do prepúcio. Não cortava o biluzinho, cortava a pele do prepúcio. Então eu estou falando isso, sabe por quê? Tem até alguns homens, quando eu estava fazendo seminário, tinha uns 2 colegas meus que iam casar, e aí foram fazer aquela cirurgia chamada fimose. Então fazia-se a cirurgia de fimose, que daqui a pouco eu vou trabalhar com os irmãos sobre essa questão, como que era importante fazer-se a circuncisão. Então depois que fazia, cortava o prepúcio, aquele menino, tanto escravo nascido em casa, como estrangeiro, se aceitasse, aqueles que eram circuncidados faziam parte agora do povo escolhido de Deus. Está entendendo? Precisava de circuncidar. Vocês lembram quando Davi vai lutar contra o gigante Golias? Quando Davi está vendo aquele alvoroço, o gigante Golias, com aquele cabeção, com aquela altura, e ia para cima e para baixo, amedrontando o povo de Deus: traga-me alguém para guerrear comigo, para brigar comigo, porque eu vou entregar a sua cabeça, a sua carne aos animais e às aves rapinas. Traga-me! E todo mundo corria do gigante Golias. Aí Davizinho olhou e falou assim: quem é este o quê? Fala comigo, incircunciso. Sabe o que Davi estava falando? Davi estava dizendo o seguinte: esse gigantão cabeçudo, ele não tem aliança com Deus Jeová, com Deus dos exércitos. Esse gigantão aí, ele é muito forte, grita muito alto, ele tem muito preparo físico, ele tem os seus deuses. Então eu vou até ele em nome do Senhor dos exércitos. Escute, meus irmãos, Davi foi contra o gigante Golias, que estava afrontando o povo de Deus, mas Davi descobriu algo: este gigante, ele não é circuncidado, este é incircunciso, ele não faz parte do povo de Deus. Porque, meus irmãos, escuta aqui, o varão que era circuncidado, a mulher não era circuncidada. Primeiro que a mulher não contava. Segundo, existia um mandato cultural. Quem era o cabeça, quem gerenciava as tribos, quem gerenciava tudo era o homem. Então era assim, quem circuncidava era o homem. Então presta atenção, a mulher, o homem que era circuncidado, ele gozava da proteção de Deus, das bênçãos de Deus, porque ele fazia parte do povo escolhido de Deus. Glória a Deus. Rapidinho,
A circuncisão era uma aliança que aquele menino, o pai apresentava aquele menino, era uma aliança que ele estava fazendo, aquela tribo com Deus. Escute, hoje nós temos o batismo. Jesus Cristo, quando vai celebrar a ceia, ele diz o seguinte: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Depois ele diz: este é o cálice da aliança do meu sangue. Então existia, na verdade, no passado, houve a aliança, o pacto de obras. Depois Deus então faz um pacto com o homem e faz uma aliança com o homem para que o homem circuncidasse nesse contexto. Hoje nós temos o batismo. E Jesus mandou em Mateus 28, diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, que mais? Do Espírito Santo. Então preste atenção. Hoje, em primeiro lugar, primeira lição que nós aprendemos aqui da circuncisão. A circuncisão significava uma aliança. Era um pacto que aquele criança, que aquele pai estava fazendo com Deus. Onde aquela criança estava sobre ele a mão de Deus, sobre ela a mão de Deus, porque Deus tinha uma aliança com aquela tribo, Deus tinha uma aliança com o povo dele. Deus quer fazer contigo, jovem que está aqui, meu senhor, minha senhora, você que entrou aqui nessa noite. Deus quer fazer uma aliança. Deus quer fazer um trato contigo. Um contrato contigo. Um contrato marcado mesmo. Um contrato. E Jesus já derramou sangue na cruz do Calvário. E Ele quer fazer então aliança contigo. Então aqui em primeiro lugar nós aprendemos que a circuncisão era aliança. E hoje quando nós vimos na frente da igreja para sermos batizados, nós estamos então aqui, quando o fiel vem aqui à frente, igual fizemos esses dias, para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está aceitando então o pacto da graça, a aliança que Jesus fez. Por isso você que tem vindo na igreja aqui, você não precisa ficar vindo na igreja aqui apenas por vir. Você tem de fazer uma aliança com Jesus. Você tem de fazer uma aliança também com o povo de Jesus. Você tem de se preparar para o batismo, para preparar para poder ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você fala assim: pastor Eugênio, mas eu já fui batizado. Você foi batizado outrora, mas dentro de um ritual todo pagão, onde batismo tinha poder para salvar. Pelo menos pregavam isso, ainda pregam na religião que você está lá ou era. E a pessoa pergunta: por que eu preciso batizar novamente? Porque o batismo não tem poder para salvar. Batismo significa que você está aceitando a aliança e está compromissando, aliançando com Cristo da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso você batizar. Tem pessoas que ficam na igreja, vêm na igreja, mas não batizam. Conhece a igreja, dá a paz do Senhor, e corremos um risco terrível, irmãos. Tem igrejas que batizam as pessoas sem prepararem as pessoas. Coisa feia. Por quê? Porque a pessoa precisa de saber a razão da sua fé. É o que o apóstolo Pedro fala, que nós precisamos de nos preparar para poder responder às pessoas a razão do que nós cremos, ou a razão da nossa fé. Quando hoje nós começamos o discipulado aqui nos fundos, se você ainda não entrou, entre. É domingo de manhã, 9h30, na sala dos fundos lá em cima, onde eu começo a preparar as pessoas, falando sobre algumas doutrinas bíblicas. Muitas vezes, irmãos, a pessoa chega numa igreja lá, tem meio de fogo. Aí o camarada chega lá e fala assim: vamos batizar, hoje é dia do batista, quer batizar? Vai empurrando. Não podemos fazer isso, irmão. A pessoa muitas vezes batiza, nem sabe por que está batizando. Tem pessoas hoje que converteram na igreja, são neonovos, não tem preparação nenhuma. E aí eu vejo, irmãos, que permita-me dizer isso aqui, eu falo isso com muito temor, e que Deus me livre, isso é irresponsabilidade de alguns líderes. Batiza a moça, batiza o rapaz, batiza o homem lá, ainda está bebendo, ainda está fumando, e a pessoa não aprendeu um discipulado. Tem crente, meu irmão, que fala cada palavrão na igreja pior do que o ímpio. A pessoa converteu, ela ainda é a madeira bruta que está aqui dentro da olaria, da mercenaria de Deus, que está sendo trabalhada,
E é por isso que a gente dá estudo bíblico, a gente ensina, a Bíblia fala, não sai da vossa boca, não é uma palavra torpe. Irmãos, tem gente aí que está procedendo a mesma coisa do povo do mundo. Porque logo que a pessoa batiza, a pessoa tem todo o direito de ter cargo na igreja, de ser eleito por um cargo na igreja. Então eu quero falar com você, bênção, batize. Você batizando, você está aceitando o que já foi feito no teu coração. A circuncisão foi feita pelo Espírito Santo de Deus, que te regenerou. Mas é preciso batizar. Ô pastor, mas se eu morrer sem ser batizado, eu vou para o inferno? Não, batismo não salva. Aquele ladrão ao lado de Jesus, tinham dois. Um zombava de Jesus e o outro disse: não faça isto, nós somos merecedores dessa maldade que nós fizemos. Aí aquele ladrão disse, né: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo aonde? No paraíso. Mas se você está na igreja, por que você não batiza? Tem algumas pessoas que não querem batizar porque eu vou comprometer, eu agora vou ter de andar com o Bíblia debaixo do braço, eu agora vou ter de submeter à liderança. A Bíblia diz em João capítulo 4, 1 João capítulo 4: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Os mandamentos de Jesus não são só os 10, tem dezenas e centenas de mandamentos de Jesus. Por isso você precisa de batizar. Eu estou fazendo essa mensagem aqui sobre o tema circuncisão. Se você já foi circuncidado e circuncidada, precisa então batizar. Ué pastor, mas eu não levei eu não fui lá para cortar meu prepúcio não. Não, agora é feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma. Houve um dia lá em Salinas, houve um dia na tua casa lá, não sei onde foi, que o Espírito Santo entrou na tua alma e rasgou a tua alma, o teu espírito, e agora você é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor, amém Jesus? Mateus capítulo 16, a gente vê lá dizendo o seguinte: Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que está impedindo você batizar? É sua esposa? É tua família? A Bíblia diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, bens, por amor de mim, não é o quê? Digno. Então se você é nova criatura, se você já converteu, quando a gente converte, o maior desejo da gente é batizar. Quando eu converti, eu fiquei ansioso, só que eu fui batizado depois de 10 meses. Eu converti em 83, em fevereiro, e só fui batizado no final, dia 31 de dezembro de 1983. E eu ficava perturbando o pastor lá, o pastor Benon: pastor, me batiza logo, Não, calma, você precisa preparar melhor. Não aceite ser batizado sem primeiro preparar, para você conhecer. Batizar é algo sério, não é brincadeira não. É igual casamento. Vamos casar? Vamos, então vamos. Não é assim não. Casamento não é brincadeira. E a mesma coisa batizar, é sério. Porque você precisa conhecer, saber como é que funciona essa igreja aqui, saber como é que funciona, por exemplo, o dízimo que o pessoal coloca todo domingo. Para onde que esse dízimo vai? Vai para o bolo do pastor Eugênio? Se fosse, eu estava batendo de Hilux de 3 em 3 meses. Como é que funciona isso? Como é que funciona na igreja, encontro de casais? Como que funciona a igreja? Então escute, prepare-se primeiro, e você hoje mesmo vai se candidatar e falar assim: pastor, pois eu quero me matricular e eu quero me preparar para fazer então o meu batismo e minha pública profissão de fé. Você pode dar glória a Deus? Oh, glória a Jesus! Então, em primeiro lugar, circuncisão significa aliança. Fala comigo aí. Circuncisão significa o quê? Aliança. Então aliancie com Jesus, aliancie com a sua igreja, faça parte do povo mais feliz da terra, que é o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. E aprenda desde já, é o que eu dou na aula de catecumes lá. Eu sempre dou aula lá, falo o seguinte: prepare. Na igreja você vai ter decepções,
você vai ver escândalos, você vai se frustrar muitas vezes, decepcionar com a igreja, com os membros de igreja. Mas Jesus nunca te decepcionará. E ainda que tenha havido tantos escândalos no meio da igreja, mas o melhor lugar para estar, viver e ter comunhão e partilhar o pão é na igreja do povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Porque é na igreja que nós sabemos, eu e você, temos os mesmos direitos, somos filhos do mesmo Pai, que é o Senhor Criador dos céus e da terra, temos as mesmas fraquezas, mas é aqui que aprendemos juntos a ser gente e adquirir a varonilidade do varão perfeito que é Jesus. Glória a Deus. Fala comigo assim: circuncisão. Então, o primeiro aspecto é aliança. Segundo aspecto, irmão, quando pegava o prepúcio do menino, né? Eu quero falar para os irmãos aqui. Eu vi um caso de uma irmã, o menininho dela teve um problema no rim, no uretere lá, na uretra. Por quê? Como ele tinha um problema, porque a pele do prepúcio cobre a glande do bilu do menino, e ali fica aquele sebo, que eu tentei pesquisar hoje, esqueci o nome do sebo, aquele negócio fedorentinho. Aquilo é o seguinte: quando fica fechado, e aquele ficou fechado no menininho de poucos anos, acho que 1, 2 anos, aquilo então tem aquele sebo fétido, e como aquilo, a pele cobre a glande, e não tira, e não libera, deu uma bactéria, e foi para a bexiga do menino, e subiu da uretra para a uretra, para os rins, e ele começou a fazer xixi com sangue. Aí depois o médico falou assim: nós precisamos então de abrir esse negócio aqui. Teve de pegar e operar lá, operar a fimose do menino, e o menino nunca mais teve problema. Então a circuncisão tinha uma explicação interessante, porque algumas partes da Bíblia, igual o Levítico, quando falava que a mulher que ganhava um menino, ela ficava 7 dias se purificando. Quando ganhava uma menina, ficava 14 dias. Quando a mulher estava naquela fase das regras, ela ficava, parece-me que era 21 dias. Todo mundo sabia, ela tá, porque ela ficava afastada. Quando tinha todo o ritual de purificação, Deus queria mostrar naquela época também, naquela sociedade, que Ele queria um povo dele limpo, um povo dele sem problemas na sua pele, no seu corpo, infecções. E quando cortava o prepúcio do menino, ali tinha um fundamento interessante, irmãos, porque na verdade daquele dia em diante, o menino não ia ter problemas mais de alguma bactéria ficar ali alojada no seu órgão. Aí, em segundo lugar, eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui. A circuncisão nos ensina que o Espírito Santo nos circuncidou para que vivamos em purificação e pureza, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos santificou. O Espírito Santo de Deus nos regenerou e nos separou. Então esse texto aqui da circuncisão não quer falar apenas de aliança, mas quer falar que todas as vezes que o primeiro menininho colocava lá o próprio Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não tinha pecado, não tinha mesmo não. Mas quando pegou e cortou aquele prepúcio ali significava que ele não tinha mais impureza, a não ser que a mãe fosse relaxada. Deus quer nos ensinar sobre a circuncisão, que Ele circuncidou-nos através do seu Espírito, para sermos santos e irrepreensíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o crente, por isso que o salvo, ele não vive em pecado. A Bíblia diz que as coisas velhas o quê? Se passaram, e tudo se fez o quê? Novo. É aquela moça que era paqueradeira, aquela mentirosa, é aquele homem que era adúltero, beberrão, aquele homem que andava só nas jogatinas, aquela mulher que só vivia uma vida devendo todo mundo, enrolada no negócio. Quando ela foi circuncidada, quando aquela menina foi circuncidada, aquele rapaz, ele recebeu a circuncisão, e na hora o Espírito Santo o separou. A palavra santo significa separado. Fala comigo assim: santo separado, vamos lá? Santo.
Então, a pessoa que diz que é crente, mas o cara só anda paquerando todas as meninas. A moça se entrega sexualmente direto. Misericórdia. O homem que só anda lá enrolado no negócio, não paga ninguém. Irmãos, nós somos filhos de um Deus que nos separou. Glória ao Senhor, irmãos. Nós somos filhos de um Deus que nos santificou para vivermos na pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que a Bíblia fala em Tessalonicenses? Em Tessalonicenses fala o seguinte: não defraudeis um ao outro. E a palavra defraudar lá está dentro de um contexto da sexualidade, da sensualidade. O que é defraudar? Eu até fiz uma mensagem de 1 hora sobre isso para os jovens, em DVD. A palavra defraudação é: o rapaz namora com a menina e começa então a tocar na menina, no corpo da menina, despertando desejos sexuais que ele não pode satisfazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é melhor casar do que? Não está falando casar do que abraçar. É melhor casar do que abrasar. Então defraudar é abrasar. Você está aqui, você é solteira, você está namorando, você tem que vigiar. Vai ficar no pecado? Despertando o camarada, você não pode satisfazer? Se não pode apagar o fogo, então não acenda o fogo não. E isso que significa então que Deus nos circuncidou para andarmos na purificação, na santidade. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Por isso que a Bíblia fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Ninguém verá a Deus. Fala comigo, circuncisão. Então a circuncisão, em primeiro lugar, significa aliança. Em segundo lugar, a circuncisão representa a purificação. E quem nos purificou dos nossos pecados foi Jesus, o sangue dele. Mas em terceiro lugar, quando pegava o prepúcio do menino e cortava lá, a Bíblia fala que derramava o quê? Sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Quem sabe? Sem derramamento de sangue não há o quê, gente? Remissão de pecados. O sangue tinha de ser derramado. Quando o menininho então colocava ali, eu volto a repetir, a mulher de Moisés ficou irada, chamou Moisés de sanguinário, porque segundo, e eu já vi algumas fotografias, alguns vídeos sobre essa questão entre os judeus lá, quando circuncidava, era muito sangue, gente. Porque tem vasos, muitos vasos ali, e quando corta aquela pele, eles usavam na verdade um tipo de unguento para logo cicatrizar. Mas é uma dor que o menino grita. Você pensa para você ver, a Bíblia diz que Moisés já grandão, a Bíblia mostra que Abraão com mais já gigante, barbado, teve que circuncidar. Agora você imagina Josué descendo um lugar assim, um rio lá do Jordão, e todos os soldados e a igreja do Senhor lá, todos escondendo detrás de uma moita. Numa tarde, aqueles marmanjão todo tamanho, vai colocando aí, coloca o seu aí, corta aqui, vai colocando aí, corta aqui, vai colocando, corta aqui, vai. Que sangue, meu irmão! Então, nesse contexto, circuncisão nos ensina que tinha de ter derramamento de sangue. Deus não aceitava, meus irmãos, sangue humano para poder aplacar a ira dele, para que o homem se livrasse das suas culpas. Vocês lembram que Deus pedia cordeiro, pedia a pomba lá, pedia lá algum animal, mas Deus nunca aceitou sangue humano, exceto aqui na circuncisão. Vocês lembram que Jefté fez um voto a Deus? Jefté falou com Deus assim: Deus, se eu for na minha empreitada, naquela guerra, naquela batalha, e se eu voltar vitorioso, se eu vencer aquela batalha, a primeira pessoa que aparecer na porta da minha casa, eu sacrificarei a ti. Meu Deus do céu. Quando Jefté vem lá com os soldados, né, aquele bando feliz, quem que ela avistou na porta da tua casa? No terreiro, a sua própria filha. Aí uma briga hoje na teologia: será que Jessé sacrificou a menina? Deus não aceitava sacrifício humano, mas a linguagem, a interpretação mais certa é a seguinte:
daquele dia em diante, aquela menina não podia mais casar, que era o sonho de toda moça. E ela então vai para as montanhas com as suas colegas chorar a sua virgindade, porque Deus não aceitava o sacrifício na perspectiva de sangue derramado, mas Deus certamente aceitou aquela consagração, e aquela menina aceitou a consagração que seu pai fez, e ela nunca casou, segundo alguns interpretam. Outros caem no exagero de dizer que Deus aceitou, mas Deus não podia aceitar sacrifício humano, nunca aceitou. Então, o sangue derramado significava e significa, meu irmão, que um dia e veio Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro, e derramou sangue na cruz do Calvário, e só depois